Olá pessoal, eu sou o Roberto Rodrigues e vou contar para vocês nesse vídeo como é feita a escolha de um síndico profissional no condomínio. Exatamente, como escolhem síndicos profissionais nos condomínios. Mas antes de eu falar isso para vocês, eu vou contar uma história. Eu vou contar para vocês a história de um síndico profissional de sucesso. Um síndico profissional que conseguiu muitos condomínios, não foram poucos condomínios, bastante condomínios. Ele conseguiu ampliar sua carteira principalmente pelas indicações que ele conseguia ter, pelo bom relacionamento que ele tinha com algumas administradoras. Mas ao longo dos anos, essas indicações foram diminuindo. À medida que ele tentava fazer aquilo que o condomínio precisava, ele percebeu que as indicações caíam, que ele perdeu algumas parcerias. E mesmo que ele estivesse entregando mais resultado financeiro, mais resultado nas questões de comodidade, de operações em geral no condomínio, ele caía na seguinte situação: ele não conseguia manter um ambiente de reeleição. Ele fazia o trabalho necessário e depois ele era substituído. Era substituído por um outro síndico profissional ou por um síndico condômino que via no trabalho dele algo já resolvido, então falava: agora a partir daqui eu toco. E o condomínio tirava ele da operação. Isso é ruim, isso na verdade é um erro. Esses mesmos condomínios que tiraram eles, alguns deles eu pude ter acesso e percebi que a troca do síndico profissional por um síndico morador não mantinha e nem melhorava a qualidade da gestão ou da administração. Muito pelo contrário, ela acabava decaindo de novo. Ou seja, o síndico vinha, recuperava aquele condomínio que estava com problema financeiro, com problema de operações, né? E com o tempo ele resolvia essas questões e ele, por trazer as verdades, trazer às vezes algumas insatisfações para os conselheiros, para os condôminos, de coisas que precisavam ser feitas e não só aquilo que o individualismo queria, ele acabou tendo algumas resistências, algumas oposições e com isso ele perdeu os cargos. E os condomínios que optaram, nestes casos, que eu pude ter acesso, por condôminos não preparados, né? Às vezes até com boa intenção, mas não preparados, levavam o condomínio ao declínio novamente. Ou seja, essa estratégia não funcionou muito bem. Alguns meses passaram e a gente continuava conversando sobre essas questões dos condomínios dele. E aí, sua carteira, como está o seu trabalho? E ele me falou uma coisa, ele falou: Roberto, alguns condomínios eu já percebi que eu não posso entregar tudo aquilo que eles precisam. Muitos deles eu estou tendo que me submeter àquilo que eles querem, aquilo que um conselheiro quer influenciar por interesse pessoal, aquilo que uma administradora não quer que a gente faça porque sempre foi assim. Ou seja, eu tenho que abrir mão do meu conhecimento, eu tenho que abrir mão daquilo que eu vejo que é necessário para o condomínio para entregar aquilo que eles querem. E isso virou um dilema na cabeça dele. E ele me falou uma vez, ele falou: Roberto, a partir de agora eu só cuido dos condomínios fazendo aquilo que eles querem. Dessa forma, de fato, ele conseguiu por um tempo agradar, né, e se manter estável na administração desses condomínios. Porém, passados alguns anos, voltei a falar com ele sobre isso, a gente teve a possibilidade de nos encontrarmos em outros condomínios e eu percebi que essa outra estratégia também não estava dando certo. Ele estava, na verdade, fazendo o que queriam, mas não entregando o que precisavam. E em médio, longo prazo, ele perdia também esses condomínios, ele perdia o mandato nesses condomínios. Ou seja, também não estava sendo uma coisa muito positiva. E a gente começou a analisar a história deles. E começou a perceber que nesses condomínios, seja os anteriores ou nesses condomínios atuais, com as duas estratégias diferentes, algumas coisas eram muito parecidas. E o que foi parecido, né, o que estava parecido, acabou nos levando a uma conclusão. Ou seja, o problema está na avaliação, né, que esses condomínios fizeram sobre o trabalho dele. Então, para que a gente possa continuar aqui o vídeo, com base nessa história que eu estou passando para você, eu vou mostrar para vocês quais são os principais erros, por que as coisas ainda dão errado na gestão dos síndicos profissionais. O primeiro desses erros começa na escolha. Quem escolhe os síndicos profissionais nos condomínios? Pois bem, todos nós sabemos que quem deve escolher o síndico de um condomínio é a Assembleia. Isso, é a Assembleia que faz a escolha dos síndicos. Normalmente, síndicos que foram selecionados, né, quando se trata de síndicos profissionais, que foram buscados fora do condomínio, esses síndicos são apresentados, são selecionados normalmente pelas administradoras.
né, que convocam síndicos no mercado para trazer as suas propostas, centralizam essas propostas com eles e entregam para o conselho ou mesmo diretamente para a Assembleia fazer a avaliação e a sua escolha. Agora eu pergunto a vocês, será que esse método está bem feito? Será que as escolhas estão sendo bem realizadas?